Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declara a independência do Brasil, mas as estruturas coloniais permanecem intactas. Enquanto as elites brancas celebram, cerca de 1,5 milhão de escravizados continuam sob jugo. A independência foi um projeto das elites, sem inclusão social. Dados históricos mostram que 90% da população livre era analfabeta, e a economia ainda dependia do trabalho escravo. A Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, estabeleceu o voto censitário e catolicismo como religião oficial, excluindo 80% da população. Apenas homens livres com alta renda podiam votar, menos de 2% dos brasileiros. O texto mantinha a escravidão e ignorava direitos indígenas. Juristas modernos apontam que este documento criou uma cidadania de fachada para as elites. Antes mesmo da Lei de Terras de 1850, o governo imperial distribuiu 5 milhões de hectares para as 500 famílias brancas. Mapas históricos mostram latifúndios 50 vezes maiores que Portugal. Indígenas foram expulsos de suas terras ancestrais. Estima-se que 100 mil foram deslocados à força neste período. Esta concentração fundiária persiste até hoje. 1% detém 45% das terras agricultáveis. Apesar da lei de 1831 proibir o tráfico, mais de 750 mil africanos foram traficados ilegalmente até 1850, o dobro do período colonial tardio. Navios negreiros ingleses capturados revelaram condições piores que no século XVIII. Mortalidade chegava a 30% por viagem. Arquivos mostram que 60% dos parlamentares do Império eram traficantes, explicando a lentidão abolicionista. Entre 1850 e 1870, 200 mil europeus substituíram escravos em condições brutais. Contratos de imigração os vinculavam a fazendas por 5 anos, com jornadas de 16 horas. Relatos da época mostram mortalidade de 25% entre italianos no café. O salário era inferior ao custo de manutenção de escravos, uma liberdade que perpetuava a exploração sob novo discurso. Em 1872, apenas 1,2% da população frequentava escolas, quase todos brancos e urbanos. Leis proibiam escravos de ler, e após 1888, ex-escravizados tinham acesso apenas a escolas precárias. Investimento em educação era 10 vezes menor que em forças repressivas. Este apartheid educacional criou desigualdades estruturais. Hoje, negros têm 2 anos a menos de estudo que brancos. A igreja recebia 1% do orçamento imperial para catequizar pobres e escravos. Registros mostram padres ensinando obediência aos senhores como virtude. Enquanto isso, polícia destruía 3 terreiros de candomblé por ano. Em 1888, 90% dos bispos eram donos de escravos. Esta aliança entre trono e altar justificava desigualdades como ordem divina até a República. A Lei Áurea libertou 700 mil escravos sem indenização, reforma agrária ou políticas de inclusão. Estudos mostram que 80% ficaram sem moradia ou trabalho. O governo gastou 6 vezes mais, compensando senhores por escravos libertos em conflitos anteriores. Fotografias da época revelam ex-escravizados dormindo em praças. A liberdade, sem direitos, preparou o terreno para favelas e marginalização atual. Após 1889, 70% dos prefeitos eram coronéis da Guarda Nacional, ex-senhores de escravos. Eles controlavam eleições através do voto de cabresto. Em 1894, algumas cidades tiveram 300% de comparecimento eleitoral, incluindo mortos. Arquivos revelam que cada coronel mantinha 50 a 200 capangas armados. Esta violência política institucionalizou o poder local das oligarquias até 1930. A industrialização chegou sem inclusão. Em 1900, 85% dos operários eram brancos, enquanto negros ficavam em subempregos. Universidades adotavam teorias racistas. Médicos defendiam que negros tinham cérebro 20% menor. Fotos da época mostram fábricas modernas cercadas por cortiços superlotados. Esta modernização manteve hierarquias.
Hoje, negros ganham 57% do salário de brancos com mesma qualificação.